De volta ao seu programa, nosso encontro mais que marcado, hein? De segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. E aí você também, se não consegue acompanhar o programa ao vivo, o programa inédito, você pode acompanhar a reprise em 2 momentos. A gente pode se encontrar aí às 2 da manhã, e um abraço para todo o pessoal da madrugada que acompanha o seu programa às 2 da manhã. E também ao meio-dia é o horário da nossa outra reprise. Estamos aí sempre juntos nesses 3 horários, então pode aproveitar, tá bom? Hoje falando sobre o cigarro. Vou repetir um dado aqui daquela semana que eu comentei no primeiro bloco, que a gente falou sobre as drogas e falou sobre dependência. A Organização Mundial da Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Só no Brasil são 200 mil mortes anuais, uma a cada 6 segundos. Então, a cada 6 segundos, morre um brasileiro por conta do cigarro, por conta do fumo, do tabagismo. No Brasil, a proporção de fumantes no país, de acordo com o Ministério da Saúde, é de 23,9% da população. 23, quase 24% da população fuma. E aí, eu estou recebendo aqui o Roberto Guarda. Ele é terapeuta, diretor da Comunidade Terapêutica Temperança e Saúde. Isso mesmo. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no seu programa. Eu agradeço. A gente já estava tentando há um tempo trazê-lo aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Estava difícil. Estava difícil, mas hoje deu certo. Muito obrigado, viu? Bem, obrigado. Realmente, o tabagismo é um grande problema social. Nessa clínica onde existe um tratamento para dependentes químicos, o cigarro é uma droga que leva muitas pessoas ao vício, a essa dependência e pode ser curada? Com certeza pode ser curada. 90% dos casos de pessoas que vão para a dependência de drogas ilícitas começam com cigarro. E é uma droga. Existe dados da Organização Mundial da Saúde que salienta, que deixa muito claro essa questão. Inclusive, trabalhos preventivos devem-se começar com essas drogas lícitas, como o cigarro, como o álcool, que a maioria das pessoas, jovens e outras pessoas que iniciam a sua caminhada do vício, começam com cigarro. E você falou 90%? 90%. Dos casos das pessoas que estão com as drogas ilícitas iniciaram a sua vida de viciado, de dependente químico através do cigarro. Já que você tocou nesse aspecto das outras drogas, eu ouvi uma vez, não sei se foi numa reportagem ou li em algum lugar, de que por conta da nicotina e o poder de vício que ela tem, é mais difícil a pessoa conseguir deixar o vício do cigarro do que de outras drogas, por exemplo? Em específico, heroína. A pessoa tem mais recaída no tabagismo do que na heroína. E a própria substância, né, a nicotina, que é um veneno alcaloide encontrado para azar do fumante na natureza, ela faz com que a pessoa se dependa de tal forma que a dependência não é só física, é também psicológica. O cigarro, eu não sei, mas não sei se eu tenho base histórica para falar isso, mas eu acho que década de 60, 70 foi a grande explosão, onde era bonito fumar e tudo mais. Hoje já as pessoas têm uma consciência de que não é tão elegante assim fumar, faz mal para a saúde. Mas você percebe essa mudança? Existem menos pessoas fumando hoje do que antigamente? Olha, pela população, é lógico, a população aumentou, né? E o número de cigarros também, com certeza, aumentou em função do próprio crescimento populacional. Agora, quando existem campanhas sérias, quando o Brasil começou a fazer alguma campanha, foi em 1979. Depois de 1979. Já o final da década. Então, os Estados Unidos hoje, desde 1950, 40, final da década de 40 para 50, já faziam essas campanhas. E essas campanhas, quando elas são feitas de maneira eficiente, correta, elas minimizam e até diminuem pessoas que estavam fumando, param de fumar, pessoas que estavam próximas a fumar, deixam ali a ideia de querer fumar. Só que o Brasil aqui, infelizmente, né, em 1971 já havia 51 projetos como leis antifumo, mas nunca comprou a ideia. Somente depois de 79
é que veio a ideia de se fazer alguma coisa contra o tabagismo. Em 1986, no dia 12 de junho de 86, houve em âmbito nacional o Dia Nacional do Não Fumar, 29 de agosto. Que só aí é que o Brasil começou a andar alguma coisa. Mas desde essa época não se havia nada, desde 79. Então demorou um tempo aí para o Brasil entrar nessa luta. Está demorando contra o mais cigarro. ainda porque, infelizmente, o país não tem aquele interesse, até porque existem muitas empresas de tabaco que fazem um lobby, que fazem uma pressão muito grande para que continue se fumando. Uhum. Eu queria falar também, Roberto, sobre os prejuízos do cigarro no nosso organismo. Até para depois a gente conseguir falar mais interessantemente sobre qual é o processo para a pessoa que vai deixar esse vício. Porque eu sei que realmente, como você falou, existem muitas recaídas e é muito difícil de deixar. Mas quais são os prejuízos? O fumante, ele vai encontrar que tipo de prejuízo em fazer uso dessa droga? Bom, em primeiro lugar, a fumaça do cigarro, na ponta do cigarro, tem uma temperatura de 400 graus. A fumaça de cigarro tem uma temperatura de 70 graus, que já vai praticamente comprometendo a saúde bucal, os pulmões, as vias respiratórias que são diminutas, já vai tendo alguns agentes ali, tipo substâncias que se assemelham à colesterina, que vai entupindo isso. O batimento cardíaco de uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia equivale a mais ou menos 150 a 200 mil batimentos a mais. Existe uma pessoa uma que média? não fuma. Existe. Uma média Existe uma média de batimento cardíaco. Não, eu digo uma média de quantos cigarros uma pessoa viciada fuma? Geralmente, ou vai depender da pessoa? Depende muito da forma como o organismo metaboliza. Tem gente que fuma 20 cigarros por dia. Tem outros, em função da própria situação de estresse, fuma 40 cigarros, outros fumam até 60 cigarros. Então vai depender muito do metabolismo, do grau de dependência dessa pessoa. E também acredito que seja progressivo, né? A pessoa vai lógico, aumentando. porque nós temos uma curva de sensibilidade, todos nós nascemos com ela, com uma certa predisposição para alguma substância química. Essa curva, ela vai subindo gradualmente, numa questão comportamental, ambiental, que possa favorecer, como o pano de fundo, nós estamos aqui num cenário. O cenário favorece o seu programa. E isso faz com que o programa, ele tenha o quê? Ele tenha um pano de fundo para ser o que ele é. Claro. Ok? Então, a mesma coisa acontece com o vício. Às vezes uma vida agitada, às vezes uma pessoa desajustada, uma pessoa com um estilo de vida errado, tudo isso favorece. E até mesmo pessoas que têm dificuldades, até mesmo de serem eficientes no dia a dia. Pessoas que com certeza têm insucessos, que não têm ali condições de relaxar por si só, são pessoas ineficientes e aí buscam na substância que é o cigarro agentes para poder liberar certos neurohormônios para poder dar aquela estabilidade, aquela equilíbrio. Amenizada. Isso. Agora eu te interrompi, desculpa, você estava falando sobre os malefícios que o cigarro tem. Então, na boca, as vias respiratórias, coração, pulmões. os pulmões, né? Nós temos na própria bexiga também. É interessante que o cigarro hoje, tendo suas 4.700 e poucas substâncias químicas... 4.700 e poucas. Isso. 400 substâncias cancerígenas. O cigarro hoje, brasileiro, inclusive você pode até fumar um outro cigarro, mas é capaz de você encontrar até numa situação até pior, é o mais cancerígeno do mundo. A composição química é diferente? 20 cigarros por dia equivale a 7.300 cigarros por ano que a pessoa vai fumar. Isso dá uma carga radioativa de 8.000 rens. Isso significa carbono 14 e polônio 210, que o cigarro tem esses dois agentes que são nocivos à saúde. Isso representa 300 chapas dos pulmões que você tira por ano. Agora, por que a pessoa não morre, por que a pessoa não tem problemas ou dificuldades com respeito até mesmo ao seu organismo? Porque esse corpo foi criado por Deus de uma maneira espetacular. Ele vai liberando, ele vai ajudando. Né? Você vendo, um cigarro tem cerca de 20 miligramas de alcatrão. Um charuto tem 60 miligramas. 60 miligramas, se injetado por via endovenosa, pode matar uma pessoa. Mas como o fumante fuma em intervalos, e ele não vai ingerir isso de uma vez... Uma dose única? É lógico, né? Então ele tem aquela condição de poder suportar. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, porque tem muita coisa realmente para a gente conversar.
o que faz a pessoa, qual a sensação que faz a pessoa ter essa experimentação do cigarro? O que causa essa dependência? Vamos tentar entender a cabeça do fumante para a gente tentar entender como deixar o cigarro. Então não sai daí, o nosso intervalo é rápido, a gente volta já, assunto importantíssimo hoje. Quem sabe a gente consiga dar dicas para quem está tentando, não consegue, já tentou por várias vezes e volta a fumar. De repente hoje você tem algumas dicas aqui para deixar esse vício. Então o seu programa vai fazer uma paradinha, mas volta já já, não sai daí.